Fala, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Meu nome é Antônio Carlos, do canal Fala Sério. Bem, não fosse a gente ter que lidar com a pandemia do coronavírus, a gente ainda tem que lidar com as falsas profecias, meu Deus, o pessoal que fica espalhando terror, tocando terror para quem tem uma crença mais e crê mais que o fim do mundo que vai ser daqui para amanhã, daqui para a semana que vem. E aí a gente tem visto diversas manifestações da natureza de uma forma mais aguçada, mais forte e estão espalhando aí. Tem pastores, eu já vi vídeos no Facebook, vídeos em todo canto, retratando essas questões e colocando como profecias bíblicas e como o fim do mundo. Esse canal é de política, e você pode tirar que eu esteja tratando dessa questão aqui, mas você vai entender mais pra frente por quê. Estamos vivendo a pandemia do coronavírus, que todo mundo, infelizmente, está sofrendo com um parente, algum conhecido ou alguém próximo, mesmo aquelas pessoas que desacreditam, estão sofrendo com o coronavírus. Inclusive, ela tem causado a maior crise da economia, né? A crise econômica em décadas. Mas a gente vai falar de outros, né? Que apareceu por aí e estão espalhando que é o fim do mundo, né? E até, inclusive, colocam muitas figuras de fake news de fotos ainda piores para assustar ainda mais o pessoal. A primeira delas, a mais recente, é a dos gafanhotos, né? Estão indo para o Uruguai, graças à frente fria, à situação do tempo na região do Rio Grande do Sul, no sul do Brasil. Essa praga de gafanhotos, ela se formou lá no Paraguai, migrou para a Argentina e estava vindo em direção ao Brasil, mas não vem mais. Tem uma série de memes relacionados a esses gafanhotos. São mais de 40 milhões de insetos, segundo especialistas, que eles percorrem por dia, para vocês terem ideia, 150 quilômetros. Eles são pequenos, vocês podem perceber como eles conseguem se movimentar. Aí estão dizendo, não, isso é uma das pragas, outra praga. Não, tem nada a ver. Isso aí já aconteceu, segundo especialistas, no Egito, nos Estados Unidos, no México, em 1400, 1874, em diversos anos. Então não é novidade. A outra praga que dizem que consideram uma praga, né, tem sido a tempestade, a famosa tempestade Godzilla. Mas essa tempestade, segundo especialistas, elas acontecem sempre. Elas servem até para fertilizar, por exemplo, a floresta amazônica. Para quem vive em regiões próximas ao deserto, são comuns essas tempestades de areia. E aí espalham como mais uma praga que indica o fim do mundo. Outra praga é chamada de praga, são as vespas assassinas. Elas chegaram nos Estados Unidos e, na verdade, pelo que eu estava pesquisando, apenas duas foram encontradas e os entomólogos eles ficam bastante irritados quando chamam elas de vespas assassinas, porque na verdade eles dizem que elas só atacam para se defender e o objetivo delas elas matam abelhas, né? Arrancam a cabeça de abelhas. Elas apareceram nos Estados Unidos pela primeira vez em 2019. Pode ser mais uma vez uma indicação de influência da mão humana sobre a natureza. A gente tem influenciado o clima com a poluição, com o desmatamento, e isso pode ser uma das indicações dessa migração. Elas podem ter vindo, por exemplo, em navios para os Estados Unidos. Outra praga que o pessoal tem dito como praga, que indica o fim do mundo, é o terremoto que aconteceu no dia 23 último no México. O terremoto de 7,5 graus na escala Richter. Se eu disse certo. Escala, né? 7,5 graus. Esse terremoto ele ocorreu na região de Puebla. Lembramos que em setembro de 2017, ocorreu outro terremoto de 7,1 graus e que morreram mais de 300 pessoas. Esse vídeo está parecendo um vídeo de curiosidades, mas ao final vocês vão entender a que conclusão a gente quer chegar. Esses terremotos eles podem ter um impacto e uma capacidade de destruição variável, dependendo do seu epicentro, da profundidade em que ocorreram. Para vocês terem uma ideia, depois desse terremoto de 23 de junho, ocorreram mais de 447 tremores menores que ocorrem logo após o tremor maior. Para vocês terem uma ideia que não se trata de fim de mundo, tirem da cabeça a história de fim de mundo, ocorrem de cerca de 17 terremotos
entre 7 e 7,9 graus no mundo, todos os anos. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, a título de exemplo, entre 4 e 4,9 graus ocorrem 13 mil por ano, 13 mil terremotos. Entre 2 e 2,9 ocorrem 1,3 milhões, 1,3 milhões de terremotos. Então, para vocês perceberem que é um fenômeno comum, tem a ver com as placas tectônicas, o movimento delas. Os especialistas eles deixam bem claro que é um fenômeno bastante comum. O que a gente percebe é o seguinte: com o acesso às tecnologias, com o acesso à informação cada vez mais no mundo, a gente tem acesso a informações que vão desde o outro lado do globo, a outro país, a outra cidade, e aí as redes sociais também, que disseminam muito mais rápido essas informações, acaba que as pessoas ficando apavoradas, acreditando que meu Deus, é o fim do mundo e que está ocorrendo tudo ao mesmo tempo. Sim, o mundo é grande, o planeta é gigante, a natureza tem suas diversas formas de manifestação, obviamente que vão acontecer fenômenos simultâneos em todo o planeta. Não é o fim do mundo. Outro fenômeno que tem assustado são as erupções de alguns vulcões, mas não tem também nada a ver com o fim da humanidade. Esses fenômenos eles são também comuns. Para vocês terem uma ideia, na Guatemala, em 13 de agosto, o vulcão de fogo matou mais de 60 pessoas. No Japão, o Ontake, em 2014, matou mais de 43. Na Indonésia, o Sinambungo, em 2014, matou mais de 16. Na mesma Indonésia, o Merapi matou mais de 300 pessoas em 2010. Então, é um fenômeno comum. O planeta Terra é vivo. Então, ocorrem todos esses movimentos, ocorrem todos esses fenômenos. Então, outra coisa que não é novidade são as erupções vulcânicas. E daí a gente já falou dos gafanhotos, tempestade de areia, abelhas, as vespas assassinas, os terremotos, a tempestade de areia, as erupções vulcânicas. Então, percebam que tudo isso são fenômenos comuns. Ah, seu pastor, se sei lá quem é que diz, a pessoa da sua igreja, diz que é o fim do mundo, gente, é um fenômeno comum. Pena que a gente tenha pouco conhecimento, que a gente leia pouco, mas, na verdade, entrando no espírito deste canal, o que eu quero dizer é o seguinte: ocorreram no Brasil, em 2017, mais de 40 mil mortes por trânsito, 65 mil homicídios. Desses 65 mil homicídios ocorridos em 2017, 47 mil mortes por tiro. Então, percebam, isso sim deveria nos surpreender, nos assustar e dizer que é um verdadeiro fim de mundo, porque são questões que se tornam mortes, que se tornam corriqueiras, sem falar da desigualdade social, pessoas pedindo na rua, taxa de mortalidade principalmente entre homens, principalmente entre negros, pobres. Isso é o que deveria nos surpreender, nos assustar e nos fazer tomar uma decisão. A gente fica com essa história de fim de mundo, e nos desligamos das verdadeiras responsabilidades da gente quanto à situação do país. E a nossa tragédia ela começou em 2016 com o impeachment de Dilma, depois veio o surgimento dos verde e amarelos lá, depois veio os bolsominions, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência. Este sim para nós tem sido um verdadeiro fim de mundo. A gente lembra o derramamento de óleo no litoral nordestino, no litoral do Brasil, as queimadas na Amazônia, que inclusive o desmatamento continua lá exacerbado. Tudo isso é o que nos deveria deixar chocados e nos deveriam tomar atitudes que fizessem a gente avançar. Então, acabem com essa história de fim de mundo. Que história de fim de mundo? As coisas sempre ocorreram, as pragas sempre ocorreram, a praga na agricultura, as doenças, porque somos seres humanos suscetíveis a contaminações, suscetíveis a infecções. Então, não existe essa história. A gente, às vezes, se comporta como criança, mas basta que a gente se informe mais, que a gente leia mais. Olha a importância daquelas disciplinas menosprezadas pelo nosso ex-ministro da Educação. A história, a sociologia, a antropologia e as ciências como a física, a química, a biologia, ciências humanas, ciências exatas, todas elas, a importância delas nas nossas vidas, para a gente parar de achar que sempre vai ser o fim do mundo, que sempre Deus está nos punindo. Não, a gente precisa ter consciência da nossa
responsabilidade e responsabilidade política. Por isso que eu trouxe esse tema aqui no canal. As pragas do fim do mundo não é o fim do mundo. É preciso que a gente tome a rédea quanto ao futuro do meio ambiente e do nosso país. Esse foi mais um vídeo do canal. Muito obrigado por terem vindo, por terem chegado até aqui. Não esquece de deixar o like, curtir e compartilhar esse vídeo. É muito importante para que o canal cresça. Não se inscreveu? Se inscreve. Valeu, muito obrigado, forte abraço.